No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre algumas notícias do mercado financeiro, estando entre elas o último balanço publicado pelo Banrisul, a data do próximo anúncio que será feito pelo banco e também sobre o maior resultado da Itaúsa, que vai gerar vários proventos para você que é um acionista dessa holding, um acionista dessa empresa. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira, Educação Financeira. Eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Se você ainda não é inscrito no canal, eu não vou pedir para você se inscrever agora, o que eu quero é que você assista esse vídeo até o final e se ao longo desse vídeo você aprender alguma coisa, captar alguma informação que seja importante para você, aí eu quero que você deixe seu joinha, se inscreve no canal e fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui 2 vezes na semana. Recentemente nós tivemos a divulgação do resultado trimestral do Banco Banrisul. Então vamos para a tela aqui que você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. E aí olha só, aqui a gente tem a tela inicial do balanço que foi divulgado pelo Banrisul, Esse balanço ele está disponível dentro do próprio site do Banrisul. E conforme a gente vai passando aqui pelas informações que foram divulgadas nesse balanço, a gente chega no resultado que teve o Banrisul no terceiro trimestre. E aí nessa tela aqui a gente tem um resultado de um lucro de 127 milhões de reais para o terceiro trimestre de 2023 para o Banrisul. A um primeiro olhar, parece que esse resultado de 127 milhões, 127 milhões e 400 é um resultado muito interessante, só que esse resultado não é tão bom assim. Por quê? Porque quando a gente compara em relação ao terceiro trimestre de 2022, a gente teve uma queda de quase 8% desse resultado. E quando a gente ainda compara esse resultado com o balanço do segundo trimestre de 2023, a queda no lucro foi de quase 44%, Foi 43,8%. Então é uma queda bem expressiva no lucro desse banco. Isso é negativo para o Banrisul porque quando a gente pega um cenário atual, nós vemos diversos bancos apresentando resultados muito bons. Então eles vêm aumentando o lucro, aumentando a rentabilidade, reduzindo a inadimplência, e aí vem o Banrisul e apresenta essa queda expressiva no lucro do banco. Então não é um cenário muito interessante. Outra informação bem interessante e bem importante que você consegue no site do Banrisul está relacionado ao pagamento dos proventos daquele banco. Então, como você consegue observar aqui no site do próprio Banrisul, aqui você consegue observar as informações relacionadas ao payout, O payout ele vai ser de 50% sobre o lucro líquido da companhia, ou seja, os proventos eles vão ser ajustados em relação a esse lucro líquido do banco. Outra informação que você consegue ter também é em relação ao calendário, A gente consegue observar que os pagamentos eles estão sendo realizados de forma trimestral, ou seja, teve pagamento em março, em junho, em setembro e também vai acontecer pagamentos em dezembro. Outra informação bem importante está relacionada à data dos anúncios, A data do próximo balanço, que vai ser em 8 de dezembro. E que a Datacom, a data final para que você se torne um acionista e tenha direito a receber esses proventos do banco é em 13 de dezembro. Ou seja, se você comprar uma cota do Banrisul até dia 13 de dezembro, você vai ter direito a ser um acionista e receber aqueles proventos relacionados ao lucro da empresa. Sendo que, de novo, o pagamento desses proventos ele vai ser realizado em 29 de dezembro de 2023. E aí acho que já ficou bem claro, Ficou bem explícito que se você fosse acionista do banco desde o início do ano, você teria direito a receber 4 vezes os juros compostos, Ou seja, você receberia em março, junho, setembro e dezembro. Quando você passa por uma análise gráfica do Banrisul, a gente consegue ver algumas informações também. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Status Invest, então você consegue observar que em cerca de um ano o Banrisul ele saiu aí de uma casa de mais ou menos 10, 11 reais para os 15 reais, Chegou num preço bem interessante, mas desde então ele só vem apresentando uma queda nesse preço, estando hoje aí na casa dos seus 12 reais, R$12,11 para ser mais exato. E aí quando você avalia os resultados que esse banco vem apresentando, faz um pouco de sentido essa queda nos preços. Por quê? Porque parece que o mercado já vinha precificando esse resultado negativo que o banco apresentou e por isso esse preço vem caindo cada vez mais. Logicamente que isso
isso é uma suposição, mas essa suposição tem relação com os fundamentos que foram apresentados, né? O balanço que foi apresentado pelo banco. Outra informação que você consegue extrair aqui dos fundamentos, né, dos indicadores do Banrisul, está relacionado ao P sobre VP desse banco, né? Um P sobre VP abaixo de 1, que é um P sobre VP bem interessante, né? Se você acompanha os vídeos aqui do canal, é um inscrito assíduo aqui do canal, já me ouviu falar sobre os indicadores. E quando a gente fala sobre um P sobre VP menor que 1, é como se você estivesse comprando aquele ativo em promoção, né? Um preço menor do que ele realmente vale. Só que quando você vem e analisa o ROI, né? Você vê que esse ROI está em 8,61, o que não é um ROI tão baixo, mas também não é um ROI tão alto. O que a gente sempre procura também, foca aqui, é um ROI maior que 10%. Então, por mais que esteja com valor acessível, não esteja com um ROI tão ruim, pode ser que seja necessário que você analise outras informações ou aguarde o próximo anúncio do banco para estar fazendo uma compra desse ativo, né? Mas aí vai da sua análise e definir o que você procura. A segunda notícia que eu vou trazer para você aqui está relacionado ao melhor resultado que a Itaúsa já teve, né? A Itaúsa, que é a holding que tem ações como, por exemplo, o Itaú na sua carteira. E aqui nessa notícia dá para você observar também que uma das fundamentações, né, um dos motivos que levou a Itaúsa a bater esse recorde dela, né, um dos melhores resultados que ela já teve, está relacionado com o desempenho operacional, né, das marcações a mercado da XP, né? Então está muito relacionado com a venda das ações da XP. É lógico que envolve o desempenho de outras ações, mas o que mais foi expressivo foi relacionado à XP. Mais um ponto bem interessante, né, que foi anunciado por essa holding, né, foi anunciado pela Itaúsa, é o pagamento dos juros sobre o capital próprio, que será o resultado de 2 centavos por cota desse ativo, né? Esse já é um valor bem conhecido por grande parte dos investidores que têm cotas dessa holding, sendo que a Datacom, né, a data limite para você se tornar um acionista dessa empresa e ter direito a receber esses proventos é 30 de novembro de 2023 e o pagamento desses proventos ele vai ser feito em 2 de janeiro de 2024. Esse valor de proventos ele representa mais ou menos 0,2% do valor investido em cada cota. Só que quando você para analisar, por exemplo, aqui no Status Invest, você vê que o valor anual já chegou em quase 8%, né? Essa empresa já está pagando quase 8% de dividendos, né, de juros sobre capital próprio nesse ano de 2023. Outro resultado que você consegue extrair aqui dessa notícia é que o resultado da Itaúsa ele foi de aproximadamente 4,4 bilhões de reais, o que representa um aumento de 23% comparado com um ano para trás, né? Então comparado com o mesmo período, né, o terceiro trimestre de 2022. E aí também vale frisar mais uma vez que esse resultado ele teve participação significativa com o desempenho do Itaú, né? Esse resultado ele representou 3,5 bilhões desse resultado de aproximadamente 4,4 bilhões da Itaúsa e também a participação da XP, né? Essa participação da XP, ela representou 922 milhões de reais. Frisando que esse resultado da XP também está relacionado à venda da participação acionária, né? Ou seja, a venda das ações da XP que a Itaúsa tinha. E aí também vale mencionar que a Itaúsa ainda tem 2,7% de ações da XP, né? Mas segundo o que foi informado pelo próprio presidente da Itaúsa, né, o diretor-presidente da Itaúsa, o objetivo da holding é estar liquidando, ou seja, vendendo toda a sua posição da XP de forma a manter apenas o Itaú na sua carteira. Sempre lembrando que a XP, ela é do Itaú, né? O Itaú é dono da XP. Outra informação bem relevante que você consegue extrair dessa notícia é que a Itaúsa, ela tem um patrimônio líquido de quase 80 bilhões de reais, né? O que representa um crescimento de 12,5% em um ano. Frisando também, né, que o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI da Itaúsa, ele está em 23,4%, né, o que é um crescimento de 2,9 pontos nos últimos 12 meses. E aqui vale a comparação. A gente acabou de analisar o BRSR3, né, que é o Banrisul, e o ROI dele estava em quase 8%. E aí a gente passa para a Itaúsa com um ROI de 23,4%. Então você consegue observar
discrepância desses valores, né, e como a Itaúsa pode estar mais interessante. E aí esse é um ROI até que faz os olhos assim de quem investe nessa empresa saltar, né, brilhar, e a pessoa ficar super feliz com um resultado desse. E para finalizar, a gente tem que, ao todo, a Itaúsa tinha 88,68 bilhões em ativos no final de setembro desse ano, o que é um valor bem interessante, porque quando a gente fala sobre o patrimônio da empresa, o que ela tem em ativos é quase 10% maior do que o patrimônio dela, ou seja, ela tem um resultado muito interessante. E aí quando você volta aqui no Status Invest e analisa o PL dessa empresa, né, você vê que ele está em 6,89, o que é um PL já um pouquinho mais alto, um pouquinho mais elevado, ou seja, levaria 6,89 anos para você receber de volta todo o investimento que você fez na Itaúsa se você investisse hoje. Só que é uma coisa clara e bem definida que se essa empresa ela continuar apresentando esses resultados positivos, muito em breve esse PL ele vai reduzir, porque quanto maior o lucro da empresa, mais rendimentos você recebe e menor vai ser o tempo para você receber de volta tudo que você investiu. Outro ponto interessante para você avaliar também é que ela está apresentando um dividendo yield aí de quase 8%, né? Mas como eu falei, esse dividendo ele talvez esteja um pouco mais alto porque ele está relacionado à venda das ações da XP, né? Então, como a empresa obteve um lucro maior nessa venda, consequentemente ela consegue distribuir mais proventos. Outra informação que é bem interessante de você ter conhecimento é que ao longo da história da Itaúsa, ela já pagou quase 300% de proventos sobre o valor da empresa. E aí vale você ter em mente também que essa é uma empresa muito interessante. Por quê? Porque ela já pagou quase 300% em proventos. Então, seja em juros sobre capital próprio, seja em bonificações, seja em dividendos, ela fez um pagamento muito interessante. Mas como eu disse, existem casos nos quais a empresa pagou mais dividendos, né, pagou mais proventos, mais juros sobre capital próprio em alguns anos e depois ela normaliza. Como por exemplo, se você analisar o Status Invest, em 18 e 19 teve um pagamento um pouquinho mais alto e depois ele normalizou. E aí vamos lá, recapitular de novo. No vídeo de hoje você viu aqui comigo algumas notícias relacionadas ao Banrisul, o balanço negativo que o banco teve, né, os resultados negativos, os proventos que serão pagos por esse banco, a data com e a data que será pago esse provento. Também viu comigo o melhor resultado que a Itaúsa já teve, né, lembrando que esse resultado foi puxado tanto pela XP quanto pelo Itaú. Mas agora fala para mim, eu quero saber de você. Você tem Itaúsa na sua carteira? Você tem Banrisul na sua carteira? Qual a sua perspectiva para essas ações? O que você achou desses resultados, né? Fala para mim aqui nos comentários, vamos discutir um pouquinho esse assunto. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, se de alguma forma esse conteúdo agregou um pouquinho de conhecimento, agregou um pouquinho de valor aos seus investimentos e à sua vida, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender e saber um pouquinho melhor dessas notícias e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!